Terça-feira, 21 de março. Hoje celebra-se o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e também hoje inicia-se o outono. 21 deste mês até o dia 21 de 6 estaremos iniciando e celebrando o outono. Desfrute dessa estação que tanto nos ajuda a desfrutarmos melhor da vida. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Armando Filho interpretando a música Quero que Valorize o que Você Tem. E também você terá a oportunidade de ouvir dentro de instantes a primeira parte de um estudo que nós estamos ministrando sobre o livro de Neemias. Antes, porém, desejamos fazer uma breve oração por você que está conosco. Pai, obrigado por esse dia, por essa oportunidade de transmitirmos a Tua Palavra. Abençoe a cada internauta, cada telespectador e também a todos os mantenedores que nos ajudam a manter este programa no ar. Rogamos-te as Tuas bênçãos sobre cada família que está conosco nessa oportunidade. Oramos-te agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor e cantor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até feminino, deixe-me ver, daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Ele se move em você. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Neemias, Velho Testamento. Nós hoje vamos fazer a leitura de todo o capítulo 3. São 32 versículos. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque é preciso a gente estudar todo esse capítulo hoje. Não vamos ser longo na explanação, mas a leitura a gente tem que fazer para que nós possamos entender o que nós vamos comentar nessa noite. Livro de Neemias, capítulo 3, versículos de 1 a 32. Leamos atenciosamente. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó,
também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronitita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Ziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filhos de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Arquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Sur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus filhos, Bavai, filho de Henadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte defronte da subida para a casa das armas do ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Outra porção dele, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele,
repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel, para cima da porta dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um Orives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Amém? Podem sentar. A leitura parece enfadonha, comprida. Talvez os nossos internautas que estão nos assistindo agora estranhem porque nós fizemos essa leitura. Era preciso, era necessário, não poderíamos dispensar citar só um versículo, mas para que nós possamos compreender esse estudo de hoje, era preciso a gente ler todo esse capítulo. Eu fiz um esforço tremendo para enxugar o mínimo que a gente pudesse ler para não tornar enfadonho, mas era preciso, e vocês vão entender quando a gente começar a expor o estudo de hoje à noite. Há certas passagens da Bíblia, pelo menos no Evangelho de São Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, que está lá uma árvore genealógica, contando nominalmente nome de pessoas até chegar a Jesus, de trás para frente, de Jesus para Adão, e de frente para trás, de Adão para Jesus. De sorte que é preciso, é necessário. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, eu já li a Bíblia incontáveis vezes, eu não sei dizer, não lembro quantas vezes eu contei, até a quinta vez eu contei, depois parei de contar e continuo lendo. E o livro de Neemias, conforme esse capítulo que eu li hoje para vocês, é como se eu tivesse lido pela primeira vez. Vocês terem uma ideia da profundidade das Escrituras, como a palavra de Deus é profunda. Parece-me que eu nunca tinha lido esse capítulo, parece que eu nunca li esses versículos que eu acabei de ler para você. Porém, quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando a gente vai como um escafandista no fundo do oceano, veremos quantas maravilhas, quantas coisas belas a gente vai descobrir e quantas coisas importantes a gente vai entender. Por isso eu espero a compreensão de vocês, o motivo pelo qual a gente leu todo esse capítulo, 32 versículos. Talvez até alguém diga, o que é que o pastor vai dizer aí hoje à noite? O que é que o senhor vai falar depois de ler todos esses nomes aí, não é? Então, meus irmãos, inicialmente eu quero dizer para vocês que essa leitura que nós acabamos de ouvir está falando de um mutirão, preste bem atenção, um mutirão de homens, mulheres, empresários, pessoas que trabalhavam e tinham suas atividades seculares, e estas pessoas, quando foram convocadas por Neemias para reconstruir os muros e o templo, que estava tudo destruído, conforme ouvimos na última semana, quando Neemias chegou lá, encontrou só ruínas. Estão lembrados que nós vimos isso? Na última quinta-feira, só ruínas.
E ele ficou triste, abatido, porque não sabia como iria dar conta de toda aquela demanda, como ele iria começar a reconstruir as muralhas, os muros, e enfim, deixar a cidade com a sua vida, voltar à sua vida normal. Então nós vemos aqui um contingente de homens que vocês ouviram nominalmente, nome por nome, alguns nomes até assim ruim da gente pronunciar, mas esses homens e essas mulheres, que eu vou falar logo mais, todos eles estavam sendo liderados por 42 cabeças de homens, 42 líderes, estavam regimentando aqueles milhares de pessoas, que a Bíblia não diz o número de pessoas, porque a gente vai ver logo mais, que foram regimentados para formar aquele mutirão, para reconstruir as muralhas e os muros de Jerusalém, que estavam todos destruídos, inclusive o templo. Então é bom que você grave isso. Nesse capítulo 3, nós encontramos 42 líderes, cabeças, que arregimentaram homens, mulheres e perfumistas, empresários, ourives, sacerdotes, executivos, levitas, para que eles formassem esse grande mutirão, além do remanescente que estava em Jerusalém quando Neemias chegou lá. Veio gente de Jericó, veio gente de Ofel, veio gente de Tecoa, que eram cidades próximas, para a gente entender aqui na nossa imaginação, era como se tivesse vindo alguns moradores de João Pessoa, era como se tivesse vindo alguns moradores de Patos, de Pombal, de Cajazeiras, juntarem-se conosco aqui para reconstruir, entenderam agora? Então por isso que tem esses nomes tecoítas, alguns que vieram também de Jericó, que fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Então não se sabe o número exato de homens e mulheres, empresários, executivos, perfumistas, como a gente vai ver logo mais, ourives, pessoas que trabalhavam, tinham seu comércio, pararam tudo e vieram formar aquele grande mutirão para trabalhar na reconstrução dos muros. Além disso, não era somente os muros, havia 10 portas, conforme vocês acabaram de ouvir. Havia portas que eram portões. Se você for a Jerusalém hoje, você vai ver que as portas é como se fossem uns portões, não é isso, irmão Maurizete? Portões largos, altíssimos. Então havia 10 portões, ou 10 portas. A porta das ovelhas, que está no versículo 1 que eu li para vocês, e lá no último versículo 32 também. Havia a porta dos peixes, inclusive está no versículo 3, que eu li também para vocês. E essa porta dos peixes está também citada lá em 2 Crônicas capítulo 33, versículo 14, e em Sofonias capítulo 1, versículo 10. Havia também a porta chamada a porta velha. A porta velha está no versículo 6. Havia a porta do vale, está no versículo 13. Essa porta do vale, quando eles foram reconstruir os muros, só até chegar na porta dos vales havia 1000 côvados, ou seja, 1 quilômetro de distância para ser reconstruído. E diga-se de passagem, aqueles muros ou aquelas muralhas não eram construídas de tijolo sobre tijolo, eram pedras que pesavam toneladas. Quem vai a Jerusalém sabe do que eu estou falando. Você que está em casa, que já foi a Jerusalém, essas muralhas que vocês estão vendo aí por trás, no fundo desse painel, é uma ideia das muralhas, como eram pedras que pesavam toneladas, pedras que tinham 5 metros por 4 metros ou 3 metros de largura com espessura. Então eram coisas muito pesadas, pesavam toneladas. Eles passaram muito tempo para reconstruir. Havia também a porta do monturo, que está no versículo 14, a porta da fonte, no versículo 15, a porta das águas, versículo 26, a porta dos cavalos, versículo 28, a porta oriental, no versículo 29, e a porta da guarda, está no versículo 31. Somando-se a estas portas, havia também 5 torres. 5 torres. Essas torres precisavam ser reedificadas. Essas torres, algumas delas, era como se fosse uma espécie de um edifício
elevado. Por exemplo, ainda hoje, se você for a Jerusalém, você vai ver a Torre de Davi. Está lá, a Torre de Davi. Eu não sei quantos metros ela tem de altura, mas é elevada. Então havia a torre, no versículo 1, a torre de Sem, a torre de Ananel. No verso 11, a torre dos fornos da casa real. Versículo 25, havia uma alta e grande torre, que está no versículo 27. E havia também, além destas torres, como eu já citei, a torre de Davi. Então, quando Davi conquistou Jerusalém, dos Jebus, ou dos Jebuseus, foi edificada uma torre em homenagem a ele. Essas outras torres, todas elas, tinham sua razão de ser. Por exemplo, a Torre dos Fornos, porque lá se fazia queima, chamada a Torre dos Fornos, porque fazia-se queimas de entulhos, de coisas que eram imprestáveis nas imediações da Torre dos Fornos. Havia a torre da casa real, que estava próxima à casa do rei. Então, nesse capítulo, vocês vejam, somem-se a isso: reconstrução do templo, reconstrução das muralhas, reconstrução das torres. Tudo isso precisava de um contingente enorme, que são todos esses nomes que eu li para vocês. Por isso, nesse capítulo 3, nós vamos encontrar um número inestimável, não só desses 42 líderes que estavam encabeçando essa gente toda, mas você vai ver que há uma expressão citada para sacerdotes, homens de Jericó, filhos a Zenaá, que eu li para vocês, os coitas, os moradores de Zanoa. Então, os moradores da cidade de Judá, que estava ao sul de Jerusalém, os levitas, seus irmãos. E eu chamo a atenção para vocês que todos esses nomes aqui estão no plural. Plural. É como se você estivesse dizendo assim: eu levei vários irmãos comigo para ir a João Pessoa. Esses vários irmãos poderia ser mais de 2, acima de 100. Então era um número incontável de pessoas que iam. Por isso que ele diz no versículo 1 que foram convocados sacerdotes, está no plural. Foram convocados homens de Jericó, está no plural. Foram convocados os filhos de Asenaá. Foram convocados os coitas e seus maiorais, está no plural. Ou os nobres. Esses nobres que foram acompanhados dos coitas de Coate, nós vamos ver que eles não cooperaram, não colaboraram, porque eram pessoas importantes. A gente vai ver isso logo mais. Então, a galera foi quem trabalhou, os mais simples, mas os mais nobres disseram: não, vamos ficar aqui somente vendo a obra ser construída. Esses mais nobres, como nós vamos ver logo mais. Então, os que vieram do sul de Judá, né? Os que vieram de Jerusalém, os levitas, no versículo 13, versículo 17, está no plural, né? Seus irmãos, no verso 18. Então eu chamo a atenção dos irmãos que até o versículo 20, nós vamos ver este contingente, esse mutirão de gente trabalhando. No versículo 20, chama a atenção para uma expressão que tem lá, diz assim, versículo 20, eu peço até que seja colocado aí na tela. Depois dele reparou com grande ardor Baruque. Olha, o que é que vocês entendem por grande ardor? Fervor, vigor, entusiasmo. Então aquele povo estava entusiasmado para ver a obra ser concluída. Por isso que eles não se esmeravam em trabalhar, em se esforçar. No versículo 26 diz que servos que habitavam em Ofel e os tecoitas e outros sacerdotes, todos estavam
com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com a mesma garra, com a mesma vontade, entusiasmados, cheios de ardor, cheios de fervor, para fazer a obra ser concluída. Vão gravando isso aí, porque a gente vai fazer uma aplicação no final sobre isso. Lembrando que nós estamos realizando o nosso estudo, é a série Uma Igreja Solidária. Uma série que nós começamos há alguns dias atrás, Redenção e Restauração da Igreja. E o título desse estudo de hoje é Uma Igreja Solidária. Todos estavam irmanados, todos estavam trabalhando. Espero a sua compreensão, o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção em meio à exposição desse estudo. É que o nosso tempo acabou, mas você está convidado a continuar conosco amanhã, se Deus assim nos permitir. Não esqueçam, no próximo mês de abril, dia 15 de abril, nós estaremos celebrando o 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Foi especialmente convidado para estar conosco o reverendo Alexandre Ximenes. Ele é pastor de uma das igrejas episcopais em Recife. Ele estará pregando nos dias 15 e 16, no sábado e no domingo. Você está cordialmente convidado. Não esqueçam. Tenham todos um bom dia, um fortíssimo abraço virtual e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Senhor, eu sei que este lugar todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se veio o Santo Espírito os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Oh Senhor, saber que estás presente aqui. Venha, Senhor, nesse lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e canções pra te louvar. E sós toda tristeza e certeza desse amor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Mais alto. Senhor, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Venha, Senhor, neste lugar. A gente saiu à tarde e eu falei pro nosso irmão tecladista que nessa hora eu pediria para só os irmãos cantarem. A gente vai acompanhar vocês. Digam. Podes